Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, meu Pai. O mundo é como se fosse uma guerra, e aqui, ó Pai, é um hospital onde refrigera o nosso espírito, renova o nosso espírito e renova as nossas forças. Jesus, te agradecemos pela escola dominical, onde aprendemos, ó Pai, a ir para o céu. Deus, e agora neste culto, agora, ó Pai, que venhamos dar mais um passo, venhamos aprender, e todo aprendizado só faz sentido se for praticado. Nos ajuda, ó Deus, a praticar aquilo que temos conhecimento. Pai celestial, suplicamos, ó Deus, que encha de força aquele que está cansado, ao abatido e ao oprimido, meu Deus. Que o Senhor seja o socorro bem presente, que o Senhor cuida de cada um, assim como o Senhor protegeu o menino Moisés das mãos de Faraó, protegeu dos ataques dos jacarés, protege a cada criança no dia de hoje, meu Pai. Assim como nos dias de Jesus, que o rei mandou matar todas as crianças com 2 anos de idade, ó Pai, mas o Senhor guardou o menino Jesus. Guarda cada um neste dia também, meu Pai, dos ataques malignos. Nós sabemos que o Senhor está conosco e estará até o fim. Confiamos em Tuas mãos a nossa vida, meu Pai. Sabemos que nas Tuas mãos estamos protegidos. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde a todos, que Deus continue abençoando, abençoe o seu esforço, abençoe a sua dedicação, e quando você dá um passo para Deus, Ele dá 1, 2, 3 ou 10 para o seu lado, né, irmão Lourim? Muito boa tarde, igreja, no nome de Jesus, amém? Privilégio mais uma vez estarmos aqui, para aprendermos um pouquinho mais do que Deus tem reservado para nós essa tarde, né, irmão Ronan? Já tivemos uma manhã maravilhosa, e eu creio que mais uma vez Deus vai falar aos nossos corações. Temos um assunto hoje importante para tratar aqui com a igreja. Gostaríamos de ter a participação da igreja para que nós pudéssemos nos ater para algumas coisas que têm acontecido e que às vezes têm passado desapercebido no nosso meio. Então a gente pede para que a igreja nos auxilie nessa conversa que vamos ter, conversa de família, né, irmão Ronan? Família, que é isso que nós somos, de família. Somos uma família. Mas, para começar a tarde de hoje abençoada, antes de entrarmos no tema de hoje propriamente dito, chamamos aqui irmão Tiago, para começarmos aqui adorando com louvores. Enquanto o irmão Tiago se aproxima, tem uma reflexão. 2 garotos foram criados juntos, e quando cresceram, todos 2 se tornaram pregadores do Evangelho. Um pregava o Evangelho verdadeiro, e o outro pregava o Evangelho mentiroso, digamos assim. Mas eles eram amigos, mas se separaram, porque um pregou, né, a verdade, e o outro pregou a verdade, mas com mentira. E aquele que pregava a mentira, ele tinha muito sucesso, irmão Lourim. Era uma multidão, muita gente seguindo, o governador da cidade estava com ele, o prefeito da cidade, médicos, advogados, uma multidão muito grande, muito rico, os templos deles eram cheios, onde ele ia era uma multidão. E o que pregava a verdade era sempre muito pouca gente, era um sofrimento, né? Enfim, era uma dificuldade muito grande, muito sofrido em todos os sentidos. E um dia aquele que pregava a verdade ligou, né? Ligou para o outro, e chamava, acho que era um moço chamado João, e falou: João, saudade de você e tal, a gente se separou, mas afinal de contas somos amigos desde a infância, e quero bater um papo contigo. Não, tudo bem, passa lá no meu escritório e tal, está meio corrido porque eu viajo o país inteiro, mas eu quero te encontrar também. Aí ele chegou lá: como é que você vai e tal, tudo bem? E aquele que pregava a verdade falou: João, nós somos amigos desde a infância, e a gente foi pregar o Evangelho, pegamos um caminho diferente, e eu prego a verdade, você sabe disso, e você prega a mentira. E o outro concordou: não, é verdade, eu prego, tem um pouco de mentira, mas eu tenho verdade também. E aí falou: por que, agora me diz, por que eu prego a verdade e não tem sucesso
como você tem, né? É sempre muito pouca gente, tudo para mim é muito difícil. E para você, parece que é fácil, onde você vai, você tem até avião à sua disposição, as pessoas gostam de te ouvir, elas têm empolgação em te ouvir e fazem até. E eu, pregando 100% a verdade, não consigo. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu posso até mentir, mas agora eu vou falar a verdade para você. Você prega a verdade como se fosse mentira. Você está na casa de Deus, o seu povo está na casa de Deus, mas eles não têm entusiasmo para adorar. A sua mensagem é uma mensagem triste, é um Deus, parece que você está adorando um Deus que é perdedor. Eu não, quando eu chego para pregar, eu chego com entusiasmo, eu chego com vida, o que eu faço é bem feito. O meu povo, quando vai adorar, eles estão lá louvando como se fosse realmente o melhor. É isso que faz a diferença, meu amigo. Então vamos adorar a Deus, mas adorar como se fosse o Deus mesmo, né? O Deus forte, o Deus poderoso. É esse culto que nós vamos apresentar agora. Amém? Irmão Tiago, o senhor é bem-vindo. Amanhece o dia cheio de alegria, eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor. Estou andando com Deus. Se alguém chegar a me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Eu estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Eu estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez, nós relembramos e agora vamos cantar mais uma vez. Amanhece o dia cheio de alegria, eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor. Estou andando com Deus. Se alguém chegar a me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Eu estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Eu estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus. Aleluia, nós estamos aqui andando com Deus, graças a Deus que nos concedeu esta graça, não é, irmão? Não? E por estarmos andando com Deus, vamos lembrar um pouquinho do que Deus fez conosco hoje, para nós hoje, quando estávamos andando ao lado dele hoje pela manhã. Tenho certeza de que tem muitos destaques, algumas pessoas. Eu costumo dizer que não é nem uma agenda, irmão Ronan, é um livro de tanto destaque, que é para alimentar a semana toda. Tem algum aí, irmão Ronan? O destaque do irmão Edilson? Amém. Olha, aqui no 80, fala assim: você não pode salvar a si mesmo, por si próprio. Você tem que buscar Deus, né? Ele já fez o caminho para nós seguirmos. Amém. Deus já fez tudo, né? Basta a gente seguir nesse caminho. Você tem que perseverar no caminho, né, irmão Gabriel? Qual o seu destaque? Em pé, por gentileza.
Em pé, pessoal, às vezes a pessoa não quer ficar em pé, quer dificuldade, mas quando você fica em pé, toda a sua psicologia muda, a química do corpo muda, e aquela timidez, você dá um empurrão nela. Isso parece brincadeira, mas é verdade. Se você vai fazer uma apresentação na escola e tal, se você puder andar um pouquinho antes de começar a falar, vai te ajudar a vencer a timidez. Sentado você fica travado, a química do seu corpo te trava. Então em pé vai ajudar e a câmera vai filmar o seu rosto bonito e tal, fica muito melhor. Né, irmão Gabriel, qual o seu destaque? É verdade, irmão Ronan. Apesar de a gente ter dado uns cochilão no meio do culto, né? Mas ainda deu para salvar alguma coisa. Graças a Deus, né? Dessa vez o pastor não me pegou. Mas o senhor já confessou. Na hora do almoço você ficou sabendo. Então, e eu gostei muito daquela parte que o irmão Brana fala do parágrafo 72, né? Que ele disse que o pecado é um veneno, né? E a gente tem que fugir do veneno. Não brincar com o veneno, fugir do pecado. Ficar distante. Essa hora eu estava acordado. Coisa boa, ainda bem. Eu estava acordado numa hora boa, né? Exatamente. Amém. Aqui a irmã Suzana, acho que a senhora copiou o que o irmão Ronan passou ali, né? Fica de pé, por gentileza. Cada um de nós pagamos o preço de nossas escolhas. Então, cada vez que você fazer uma escolha em sua vida, você tem que realmente ver se Deus está ali, né? Olhar a Bíblia, se ver o que Deus vai fazer, se é a mão de Deus que está ali. Então, eu gostei muito disso aqui, porque às vezes nós fazemos escolhas erradas e depois pagamos por isso, né? Então, se você faz uma escolha certa, então você vai ter um fruto bom. Isso que eu mais gostei na escola. Amém. O livre-arbítrio que Deus nos deu, né, irmão? O livre-arbítrio, irmã Suzana, justamente para que nós fizéssemos a nossa escolha, mas sabendo que tem consequências. Se você faz a escolha errada, tem consequências. Irmão Ronan. Já que erramos, né, irmão Lourinhão, bora ter a hombridade de assumir o nosso erro e não ficar culpando ninguém, né? Pior do que fracassar é culpar os outros pelo seu fracasso. Eva, quando errou, falou para o Senhor, não, foi a serpente que me enganou. Aí Adão, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, só culpando os outros. Errou, fazer o quê? Paga o preço, assuma a responsabilidade. Irmão Tiago. O pastor falou ali, né? Para um homem ter um encontro com Deus, algo tem que morrer. Verdade, você tem que morrer a si mesmo, né? João diz, convém que eu diminua e que ele cresça. Amém. Aqui é a irmã Lucinete. Bom, vou ler 2, posso? Existe uma igreja dentro da igreja. As virgens nécias estavam dentro das prudentes. O dom de discernimento de espírito é o melhor dom que podemos pedir a Deus, né? Para primeiro discernir o nosso espírito e depois discernir os espíritos ao nosso redor. Esse é um dom, irmã Lucinete, que nós temos que realmente estar buscando, o dom de discernir espíritos, que assim a gente termina tendo uma visão mais ampla de onde nós devemos estar, com quem nós devemos estar. Irmão Ronan. Destaque do irmão João Batista. Amém. Esse destaque aqui. O Espírito Santo em você te dá condições para você purgar os seus erros. Isso aqui é bom também, né? Porque quando não tem condição de purgar o erro, mostra que também ele não tem o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que dá poder para nós, dentro desse sentido, fazer tudo. Porque quando o Senhor falou assim, sem mim nada podeis fazer, não era para tomar veneno, não. Era fazer as coisas boas, viver, né? Ter o fruto do Espírito. Davi errou, mas a prova que ele tinha o Espírito Santo é que ele pagou, né? Ele não ficou lamentando, assumiu o seu erro e pagou aquilo. Amém. Aqui o conjunto bem participativo aqui, irmão, a irmã Gesana. O semear é opcional, mas o colher é obrigatório. Aí eu fiquei pensando, o que eu estou plantando hoje? O que eu estou fazendo de bom ou de ruim hoje? Porque o colher é obrigatório. E aí, o que eu estou fazendo? Plantou, vai colher, não tem como. Irmão Ronan. O destaque aqui do jovem irmão Samuel.
Gostei da parte que o profeta falou, né? Que a ciência tenta buscar criar vida, né? Aí o profeta, em outra mensagem, ele fala, na mensagem Deus ocultando em simplicidade e revelando-se na mesma, ele fala que, ora, a ciência nem ao mesmo sabe de onde vem a vida. Então eles estão procurando o caminho errado, né? A ciência é muito polida, né? Então é isso. Amém. Irmão Samuel de lá, irmão Samuel de cá. Irmão Samuel. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a Deus. Porque perder riqueza, perder casa, posso morar até debaixo da ponte, mas ficar sem Deus, não pode. Não vai a lugar nenhum se ficar sem Ele. Tem mais um aí, irmão Ronan? Tem o destaque do irmão Renato. A semente de Deus e a semente da serpente sempre foram sementes muito diferentes. O povo da semente de Nimrod, eles eram muito inteligentes, sábios e se julgavam espertos demais, autossuficientes. E a semente de Deus sempre foi humilde e uma das poucas entre a população tão grande. O povo de Deus sempre é perseguido, né? Sofrido. Agora, como é culto de jovem, tem muito adolescente, quando fala a semente de Deus, é o povo que tinha menos conhecimento, menos estudava. Aí tem que ter cuidado, jovem, adolescente. Na escola é para estudar, né? Porque senão, eu não vou estudar, vou ser desinformado o tempo todo. Não é nesse sentido, né, que o profeta ensina. Irmão, só mais um destaque dessa jovem aqui, essa moça, batizou-se a semana passada. Fica de pé, moça. Não é Deus que destrói o mundo. Quem destrói o mundo é o homem e suas invenções. É o próprio homem que está se destruindo. Amém, irmão, amém. Mas, irmão Ronan, eu sei que teria muito mais destaque, mas vamos entrar no assunto de hoje, né? Os irmãos levem para casa. Eu sei que a escola toda foi maravilhosa e é sempre bom a gente relembrar durante a semana do que Deus proporciona para nós aqui nos domingos, que isso é munição para que nós possamos encarar o mundo lá fora, né? Mas temos um assunto importante também para tratar hoje à tarde e vamos deixar um tempo maior para isso, né, irmão Ronan? Isso. E os destaques ficam para depois. A igreja fica de pé, por gentileza, vamos ler as escrituras sagradas. Está em Lucas 23, versículo 28 e 29. Lucas 23, 28 e 29. O senhor lê para nós, irmão Ronan? Diz assim: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Amém. A igreja pode se assentar? Igreja, nós temos tido um oásis aqui neste lugar, mas sabemos que fora desse oásis tem de tudo aí fora para nos atacar, para atacar nossos filhos, atacar as famílias. Família que é a base. Um lar que tem uma família desestruturada, uma família que não tem ali um ensinamento verdadeiro, é um lar que não tem como caminhar de uma forma segura neste mundo, porque os bombardeios que recebe lá de fora vão penetrar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais forte no meio dessa família e vai desestruturar mais ainda aquilo que já está desestruturado. Então, para que nós possamos dar sustentação à criação dos nossos filhos, nós temos que primeiro ensiná-los naquilo que nós fomos ensinados, naquilo que nós temos recebido aqui. E para que isso possa acontecer, nós temos que estar preocupados também no que os nossos filhos estão encarando lá fora, como que está sendo passado determinadas coisas para eles.
E diante disso, nós trouxemos um assunto hoje aqui, né, uma entrevista com um procurador da República, uma autoridade aí do governo federal, em que traz algumas advertências para nós a respeito de coisas que muitas vezes nós fechamos os olhos para isso, porque saber que está acontecendo, nós sabemos, mas muitas vezes a gente fecha os olhos para isso e não toma um posicionamento diante de um fato tão grave como esse que está acontecendo, que nós vamos mostrar. Não vou adiantar assim, para que vocês possam ver o vídeo de uma forma, com atenção, e entender, e após o vídeo nós vamos comentar e colher alguns comentários da igreja, né, irmão? Exatamente. É um vídeo que, na realidade, vai falar mais com os pais, e no contexto global a gente não pode fazer muita coisa, mas você pode cuidar da sua família, e sabendo que o amor é a maior força. Então, o amor que você projeta no seu filho vai ajudar ele a vencer esse mundo cruel, principalmente a escola, né? Eu sempre penso, Molorinha, assim como Deus guardou Moisés numa época que o faraó mandou matar todas as crianças, guardou ali da morte e também protegeu dos ataques dos animais dentro do cesto, ele guarda os seus filhos hoje, né? Acho que é com essa fé, com essa graça que cada pai cuida do seu filho. Mas, né, vamos assistir. Antes do vídeo, só aqui um despertar para nós, é que assim, tem determinadas coisas que nós nos sentimos milindrados, vamos dizer assim, de conversar com os nossos filhos em casa, e a gente deixa eles de uma forma assim, vamos dizer, sem, como eu me fugiu a palavra agora, a gente não transmite determinadas coisas por vergonha de tratar determinados assuntos para os nossos filhos, por tabu, e lá fora, tabu, né? Tabu, exatamente, e lá fora, eles estão sendo bombardeados com isso de uma forma distorcida, de uma forma atravessada, e quando muitas vezes a gente tenta falar um assunto como esse com os nossos filhos, ele já está todo arrebentado, já contaminado, com a mente transformada. Então a gente tem que começar a fazer o dever de casa. Então o tema, ele é um tanto quanto pesado, até certo ponto, porém necessário para que nós possamos despertar, até porque é uma autoridade do próprio governo que vai nos trazer isso que a gente vai tratar hoje à tarde. Estúdio, pode soltar o vídeo. Doutor, com relação a essa luta, essa briga, né? Quando a gente fala isso, numa sociedade que está tão distraída, com tanto lazer, né? Com tanta distração virtual, com tantas possibilidades de se realizar, né? Ou pelo menos promessas de realização, o senhor vem nos fala de uma luta e de uma briga necessária para proteger crianças e para proteger família. Elas estão realmente em risco, doutor? O risco é tremendo, e não é de agora, é de algum tempo, há muitos anos. As escolas e creches têm sido um local de uma revolução silenciosa. O governo federal brasileiro, também os estaduais e alguns municípios, escolheram as escolas como um local de propagação de uma ideologia moral e sexual abusiva contra as crianças. Isso está sendo propalado através de materiais didáticos. A família está sendo desrespeitada porque os pais não estão sabendo o que está sendo ministrado nas escolas, e a lei e a Constituição garante à família a primazia na formação moral dos filhos. Isso é um direito constitucional da família, que a escola desrespeita, as políticas públicas abusivamente desrespeitam. Então é preciso entender, a criança e família não tem como separar, porque a lei determina que os pais têm o direito e o dever da criação e educação dos filhos. Bom, isso está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos. Isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo, a impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, é alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a
a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque, na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então, os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. E formularam essa estratégia na década de 40, 50 e 60, também utilizando as minorias, as pessoas que sofrem, gays, negros, presidiários, pessoas que são de alguma forma discriminadas pela sociedade, foram tomadas como pretexto para que, através de uma silenciosa atuação fragmentada, a sociedade burguesa, é assim que eles falam, fosse destruída. E o pilar central que hoje é buscado como motivação para a destruição é a família. Porque se a família for destruída, na visão desses teóricos marxistas, nós destruímos todo o sistema que eles dizem burguês de exploração. O que eles querem implantar uma sociedade, não mais através de uma revolução econômica. Eles querem fazer essa revolução através das escolas e das creches. Querem começar através das crianças. A gente tem que se opor a isso. Você que é pai, você que é professor, você tem que entender, mesmo que você seja socialista, marxista, não é um problema, mas este grupo específico do socialismo, que quer alterar a lógica, a mente das crianças, impulsionando-as à prática de sexo livre, impulsionando-as à homossexualidade, que é incentivada como uma alternativa ao comportamento heterossexual na infância. Eu estou dizendo crianças de 4, 5, 6 anos, que são apresentadas a elas os temas de comportamento sexual adulto. Quem fala que isso é abusivo é o Ministério da Justiça, é o Conselho Federal de Psicologia, são as leis e a Constituição brasileira. Então eles estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando as leis, estão desconsiderando a condição da criança de pessoa em desenvolvimento e estão apresentando no ensino infantil e fundamental temas que não podem ser apresentados à criança. Porque a mera apresentação, por exemplo, de temas como sexo anal, bissexualidade, a uma criança, a mera apresentação já é uma corrupção. O senhor está nos trazendo uma denúncia bastante séria, né? O senhor está trazendo aí o senhor está nos contando que no subsolo dos nossos poderes, no subsolo aqui da nossa nação, tem uma estratégia, tem um plano em ação para mexer com as nossas crianças, com a cabeça das nossas crianças e destruir as nossas famílias. O que a gente está percebendo pela sua fala é de que essa guerra, ela não é declarada, né? Ela é feita às escondidas. Exatamente, esse é o grande problema, porque defender ideologias, defender posições políticas ou valores morais, sexuais, nós temos que exaltar a liberdade. Mas o que esses grupos marxistas e socialistas culturais, anarquistas também, o que eles fazem é se esconder na bandeira dos direitos humanos. Eles se escondem atrás de placas, de bandeiras nobres. Combater a discriminação, combater o preconceito, isso é nobre. Defender minorias, isso é nobre. Mas isso é o que eles alegam fazer. Quando nós vamos ver o que efetivamente eles estão fazendo, você vai verificar que eles estão fazendo uma corrupção sistemática, mediante erotização, pornografia e incentivo de crianças e adolescentes à prática sexual, incentivo às crianças e adolescentes à masturbação. Imagine vocês, materiais didáticos, numa escola com alunos de 6 a 8 anos. O material didático que vem do MEC contempla numa das suas páginas, incentiva as crianças a se masturbar e alerta, não conte para os seus pais. Esse material foi apreendido na cidade de Fernandópolis, em São Paulo, mas também em Recife nós temos outros exemplos, e pelo Brasil afora. Então a própria escola viola em seu material didático o direito da família na formação moral dos filhos. E ainda diz para o filho não contar para o pai. Algumas escolas contemplam material que diz assim, os segredos da escola, coisas que você não deve contar para os seus pais.
Então, os pais que são responsáveis civis pelo comportamento dos filhos, os pais, a família que vai arcar com as consequências dos atos dos seus filhos, porque de acordo com a lei brasileira, os pais, a família é responsável por qualquer dano que o filho praticar, filho, criança ou adolescente, a terceiros. Mas não é só isso. Se a criança, uma menina engravidar, quem vai visitá-la no hospital? Os pais. Quem vai ter que cuidar da criança, do bebê? Os pais. Então, a própria lei, contemplando a responsabilidade da família, é que determina, já que a família é que arca com as consequências, a formação moral é direito da família. Então, o professor, ele fica, esses que praticam esses abusos, não são todos, muitos se opõem a isso. Mas esse material didático que incentiva a erotização das crianças está violando o direito da família. De acordo com a Constituição brasileira, é a família que deve orientar os critérios morais na formação dos filhos. Amém. É só lembrando a igreja que esse rapaz está sendo entrevistado aí, ele é um procurador da República, ou seja, uma autoridade que convive ali junto com outras autoridades e que estão de uma maneira, vamos dizer assim, sagaz, tentando de todos os modos introduzir isso que ele cita, justamente a erotização infantil, pornografia e outras coisas nas escolas de uma maneira, vamos dizer assim, velada, de uma forma que entra assim sorrateiramente e muitas vezes esse material ainda adverte a criança, segredo da escola, você não deve contar ao seu pai. Isso é que a gente tem que atentar, irmãos, para o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos, de estar sempre atento à conduta dele na escola, a conduta dele onde ele estiver, e ensinando-os da forma correta, porque o próprio Estado brasileiro, as próprias autoridades, baseada aí numa teoria que vem desde o nazismo, estão tentando de todos os modos corromper a mente dos nossos filhos, né, irmão Ronan? Corromper aí a formação moral, que é de responsabilidade nossa, enquanto família, e passando isso de uma forma distorcida para encarar essas coisas, como por exemplo, como foi citado muito aí no vídeo, a homossexualidade como sendo uma coisa natural, normal. Esse procurador cita aí crianças de 4 a 6, 8 anos de idade, que está tendo acesso a esse conteúdo na escola, crianças que ainda não formaram ainda o seu caráter, estão em processo de formação de caráter, de personalidade. Se nós não atentarmos para isso, nós cristãos, não atentarmos para isso, para educar da forma correta os nossos filhos, daqui a pouco vai estar o pastor pregando aqui no púlpito, e os nossos filhos, por causa de uma formação atravessada que teve lá na escola, está combatendo aqui o pastor, né, ou um evangelista, não sei, que esteja falando sobre um assunto polêmico como esse. Então nós temos que abrir os olhos. Isso está em pleno acontecimento. Essa entrevista aí é do ano passado. Isso está em pleno acontecimento. Já vamos passar para a igreja, não querendo me alongar muito, mas há pouco tempo o MEC, né, o Ministério da Educação, preparou um material didático aí para ser distribuído em todas as escolas, em que esse material apresentava cenas de sexo explícito entre pessoas do mesmo sexo como sendo uma coisa natural, para que isso fosse apresentado aos nossos filhos na escola. Mas aí houve uma certa resistência popular, houve resistência de alguns também lá no Congresso Nacional, e esse material não chegou a ser distribuído. Porém, isso ainda não está, vamos dizer assim, arquivado, está sendo trabalhado de uma forma sorrateira, né, por essas autoridades, como o procurador aí cita, né, ele diz, o grande problema é que essas coisas são feitas às escondidas. Se a gente não atentar, quando menos perceber, isso já está sendo introduzido na nossa casa, porque o nosso filho recebeu isso lá na escola e vai trazer para dentro de casa. Irmão Ronan. Bora ver o comentário aqui da irmã Ruth.
A respeito dessa cartilha, né, que é como projeto do governo, eu estive matriculando meu filho numa igreja, uma escola batista, e eles tiveram problemas de conseguir a liberação do governo para funcionar, por eles não aceitarem a entrada dessa cartilha na escola. E eles me disseram também que está com 2 grandes projetos no governo, não sei se foi aprovado. Um é a respeito de crianças a partir de 12 anos que são internadas naquela Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Eles querem liberar um encontro íntimo. Se um menino que está internado lá tem a partir de 12 anos comprovar que tem relação já, um namoro estável, a partir de 12 anos eles querem liberar a visita íntima. E um outro projeto do governo não sei se é o senador, o vereador, que quer, a partir de 12 anos, a criança escolher a mudança de sexo. Se ela for homem e quiser se transformar numa menina, eles querem aprovar uma lei que ela já tem o direito de escolher a sexualidade dela. Tem essas 2 coisas também. Não sei se foi aprovado, mas estava em andamento. A partir de 12 anos, as 2 coisas. Então a gente percebe aí que são coisas que realmente estão sendo trabalhadas, e nós temos que, como cristãos, nos preocupar, não no sentido de estar assustado a ponto de dizer, meu Deus, e agora o que fazer? Que nós sabemos o que fazer. É ensinar, é ajudar os nossos filhos, é estar mais próximos deles, é acompanhar, né, a educação dos nossos filhos, onde eles estiverem. Na escola, ver que tipo de material didático está sendo fornecido para eles ali na escola, para que nós possamos, de certo modo, estar auxiliando, né, que é responsabilidade nossa, como pais, auxiliando os nossos filhos a desenvolver o seu caráter, a sua personalidade da forma correta, entendendo que isso que para o mundo é natural, os cristãos, nós que somos revelados, entendemos que jamais podemos aceitar isso, mesmo que para isso temos que pagar, tivemos que pagar um preço, a ponto de ser preso, porque essas coisas, a gente tem que ter até cuidado de como falar, de como tratar, para não ser entendido como que a gente está discriminando um determinado grupo, né? Porque as chamadas, coloca aqui entre aspas, minorias, hoje são protegidas mais do que tudo por leis, e essas minorias são aqueles que muitas vezes vão, de certo modo, colocar a boca no trombone para dizer, olha, aquilo ali está me discriminando, então a gente tem que tratar com cautela, porém não deixar de falar sobre isso, porque senão daqui a pouco, se não tiver uma voz que clame, não é, irmão Ronan? Agora é importante, Molorinho, a gente ser adulto, né? Porque senão a gente assusta, nossa, o mundo está nessa situação, que coisa e tal. Está assim mesmo, Jesus falou, né? Nós lemos ali, bem-aventurados os seios que não amamentaram, as estéreis que não deram à luz, né? Já é essa profecia, cumprindo que é difícil ser pai, é difícil ter filho, e é difícil você criar os filhos no caminho do Senhor, porque o pai ensina, a escola ensina diferente, e agora às vezes estuda o dia todo, né? A televisão ensina de outro jeito, a internet ensina, todo mundo é contra os princípios que o pai ensina. Agora o que é importante? É aquilo que você não pode fazer, que é mudar a lei do Brasil, nós não vamos conseguir, atrapalhar aquilo que você pode fazer. Por enquanto não proibir você de orar, de ter o seu culto doméstico, de ler a mensagem, né, pastor? Com a sua família. Agora, os meninos, acordo Davi está dormindo, os meninos, acordo Davi, irmão, acordo Davi aí, os meninos, Davi, amanheceu o dia, Davi, amanheceu o dia, está num soninho gostoso, igual o Gabriel. Cadê o Moar? O Moar vai ficar vigiando o Gabriel, ele dorme quietinho igual o Davizinho. Davi. Os meninos, os jovens, os adolescentes que estudam, escute-se aqui, vocês não são obrigados a levar para casa as matérias que vocês aprendem na escola. Vocês têm que, o professor passa lá, vocês têm que anotá-las,
e decorá-las, mas decorar só aqui, só na mente, viu? Muitas das matérias, principalmente filosofia, essa matéria aí é professor de filosofia que trabalha em cima dela, psicologia e filosofia, essa matéria aí. Vocês decoram aqui, porque no dia da prova, você tem que responder como eles passou lá, senão você repete de ano, e vai repetir de ano por causa de bobagem, dizer, eu não creio nisso, eu não vou responder do jeito que ele ensinou, não. Você vai repetir de ano por causa de bobagem, você não muda o mundo, você não muda. Responda como eles passaram. Se eles disser que existe 10 deuses, no dia da prova você põe lá 10 deuses. Quantos deuses existem? Põe lá 10, 3, 4. Mas é só aqui, só na mente, viu, meninos, jovens, adolescentes. Não leve isso para casa. Essas matérias são antibíblicas. São antibíblicas. Anti quer dizer contra. Não tem respaldo bíblico. Lá no seu coração você diz, isso não é de Deus. Porém, eu como aluno, eu quero passar de ano, eu tenho que responder conforme eles passam. Mas isso não desce no meu coração. Isso não é parte do meu espírito, que a minha Bíblia me diz o contrário. A mensagem, o meu profeta me ensina o contrário disto. E jamais eu posso chocar com a minha Bíblia, com o meu Deus, com o meu profeta, para agradar o professor, esse tipo de matéria que choca com a Bíblia. Eu não posso. Porém, eu quero passar de ano e eu vou responder do jeito que ele passou. Passou que isso é assim, preto é branco, vou responder lá na prova, é branco. Sexo livre, vou responder sexo livre. Mas, porém, todavia, isso é só na caneta. Minha alma reprova isto. Minha alma não recebe, não concebe isto. Uma coisa é você lá na escola, outra coisa é você como filho de Deus, como filha de Deus. Viu, Josué? Você está ouvindo, né? Josué está aqui, é meu amigo. O Davi dormiu de novo, não acorda ele, o dia já amanheceu. Mas é isto. Isto é uma aula que os meninos, os adolescentes devem aprender, devem estar atento. Você não está sujeito, por obrigação, a levar para casa tudo que eles passam lá na sala de aula, não. Senão você vai para o inferno igualzinho eles vão. Essa ideia é uma ideia marxista, que vem lá de longe, no tempo de Marx ainda. Para destruir as famílias, tem que destruir os jovens, as crianças, na sala de aula. Eles começam lá na sala de aula. Marx reunia as crianças num salão e dizia, eu quero provar para vocês que não existe Deus. Peça pão. Ele pedia, dá-me pão, dá-me pão. E aí chegava um homem zarrão com uma cesta cheia de pão e jogava pão para eles, só para provar que quem dá é o homem, não é Deus. Marx criou isto para trazer o ceticismo, a incredulidade para os seus jovens lá do seu país, da Rússia. E em cima disto veio criando essas outras coisas do liberalismo, tudo em prol de destruir os princípios da família, porque destruindo a família fica tudo vulnerável, A família é a espinha dorsal da nação, é a espinha dorsal da igreja. Sem família não há igreja, sem família não há nação. Marx foi um homem que morreu, eu tenho o compêndio da morte dele aí, ele morreu gritando, estou perdido, estou perdido, estou perdido. E você vai querer seguir um caminho deste? Não. Porém, todavia, você está na escola e apresenta-se essas matérias como o aluno que quer passar de ano. Você não vai ser o ignorante, ignorar aquilo, fazer como a Bíblia diz quando o professor está falando o contrário. Você vai escrever no seu caderno, anotar direitinho, ler, decorar aqui na mente, não no coração,
para no dia da prova você responder do jeito que o professor ensinou. Mas não deixe essas matérias descer ao seu coração, senão você se tornará um séptico, um incrédulo, e você não vai para o céu. Saiba usar do mundo de forma que não atrapalhe seu espírito. Se todos os alunos tiverem essa prudência, não vai entrar nessa alavanche do mundanismo. Agora, quando se trata de coisas íntimas, físicas, aí você não tem nem que anotar em papel e de jeito nenhum, nem aprovar de jeito nenhum. Aí você deve reprovar mesmo e dizer: isto é sodomismo, e na Bíblia diz que os sodomistas não entrarão no reino do céu. 1 Coríntios 6, Apocalipse 21, e eu prefiro ficar com a Bíblia, professor. Essa coisa, isso não vai inserir em mim não, porque o artigo 5º da Constituição me dá direito como é que está escrito lá no artigo 5º? A expressão, direito de expressão, liberdade de expressão, de credo, de crer. Como a senhora tem o direito de crer que isso é normal, eu tenho o direito de crer que isso é anormal, que isso não é de Deus. Então, é por aí. Agora, cabe os pais, nós os pais, nos cultos domésticos, conscientizar nossos filhos disto, porque eles vão como cordeirinhos ao matadouro, que é chamado escola. Dentro desse princípio que esse, como é que chama, falou aí, ele é procurador da República, falou, nossos filhos vão à escola como cordeirinho ao matadouro. Cabe mais uma responsabilidade nossa, dos pais, ter o culto doméstico com eles e vaciná-los, nesse sentido que eu acabo de dizer. Vaciná-los, dizer: meu filho, não é tudo que eles ensinam lá que está correto com os princípios cristãos. Então saiba filtrar. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, traga para o papai, traga para a mamãe. Papai e mamãe vai te ensinar a maneira correta. Você deve anotar, tudo que eles ensinam lá você deve anotar, e nas provas você deve responder do jeito que eles ensinou. Porém, não conceba aquilo na alma. Se você conceber aquilo, aceitar aquilo, você perde os privilégios do céu, Cabe, essa responsabilidade é grande para nós os pais, a responsabilidade, cada dia que passa, como quando vai chegando o final do tempo, a responsabilidade nossa, dos pais, pesa mais, conscientizá-los do que é certo, do que é errado, porque lá eles não têm piedade, eles inserem e o diabo está por detrás disso. Fizeram uma assembleia no inferno uma vez, como destruir a igreja. Cada demônio trazia uma ideia. Aí um capetão velho, barbudo, experiente, disse: como destruir a igreja? É destruir as crianças. Destruindo as crianças, no amanhã nós não temos igreja mais, porque os velhos vão morrer, as crianças é o futuro da nação. Vamos inserir neles internet, vamos inserir neles essas coisas mundanas, que amanhã nós não vai ter igreja mais. É por aí, é o que eles estão fazendo. Inclusive, dentro do que o procurador colocou, pastor, o objetivo do pessoal crendo no socialismo, comunismo, é uma elite dominar. Eles falam que é o governo do povo, mas na realidade é só eles. Eles entram lá e não saem mais. Eles torcem a Constituição. Isso é anticonstitucional. Mas eles torcem, eles passam por cima da Constituição, inclusive do artigo 5º, direito de expressão, para pisotear no nosso direito. O direito deles pode prevalecer. Ser gays, é só o deles. Ser gays, ser homossexuais, pode, mas o nosso, de ser contra isso, nós não podemos falar. E se pisa no artigo 5º da Constituição. Exatamente. E o objetivo deles é, quando destrói a família, uma pessoa sem família, ela é vulnerável. Ele aceita qualquer coisa. Se oferece droga para ele, ele aceita, porque não tem referência. Então é fácil ser dominado. O diabo está por detrás disso nas salas de aula. Por isso que nosso ministério, pais, não é só pôr filho no mundo, não. Não, nosso ministério é catequizá-los, reuni-los, enquanto eles estão dentro da nossa jurisdição,
O ministério de um pai é muito grande e às vezes nós relaxamos e fazemos dar risada com as maneiras aleivosas deles, maneiras mundanas que eles aprendem na escola. Nós fazemos dar risada quando deveríamos acudir. Às vezes o menino está morrendo afogado no organismo lá, chega em casa com aquelas apresentações e nós, em vez de ajudá-los, corrigindo, nós fazemos sorrir com aquelas stripteases deles, com aquelas stripteases, e podendo acompanhá-los, como que está aí meu menino aí na sala de aula, podendo acompanhá-lo é muito importante também. Isso é bom frisar, pastor, igreja, que a gente não está aqui falando de suposição que pode acontecer, não, está em pleno acontecimento. Pleno em posição, eles estão colocando garganta abaixo. Exatamente. Nós temos um amigo nosso lá em Ribeirão Preto, ele tem condição, pôs o menino dele na melhor escola particular que tem lá. Mas lá eles insinuam eles se trancarem no banheiro, homem com homem, beijar na boca. Menino de 6, 8 anos de idade, beijar na boca. Os professores dizer que isso é normal, isso não tem problema, inserindo essa cultura neles. Aí os pais, ao descobrir isso, quase morreram do coração, foi obrigado a tirar daquela escola. Isso está sendo de fato isso não é em coisinhas ralés, não, está na alta elite. Exatamente. E a maior parte é nas classes altas mesmo. O próprio procurador chega a dizer que estão rasgando a Constituição, porque justamente criando uma ideia diferente do que é família, que é homem, mulher e filhos. Agora a família pode ser pessoas do mesmo sexo, adotando crianças e assim por diante, né? Por favor, irmão, passa de novo esse vídeo. Chegou mais gente, antes, quando passou, estava pouquinha gente. Pode, irmão? Pode? Pode sim. Passa de novo esse vídeo aí. Eu quero que todas as famílias prestem atenção nesse depoimento. É um procurador da República Federal, denunciando essa trama que veio lá do marxismo, muitos anos, e agora eles estão dando vida a ela, inserindo nas salas de aula de garganta abaixo, para destruir os nossos queridos filhos. Vamos lá. É uma entrevista com o procurador da República. Doutor, com relação a essa luta, essa briga, né? Quando a gente fala isso, numa sociedade que está tão distraída, com tanto lazer, né? Com tanta distração virtual, com tantas possibilidades escuta, presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui. Por que eles estão conseguindo inserir isso? Porque a população está distraída, com tantos lazeres. Você vê como que Satanás é sagaz? Ele promove lazeres, Copa não sei disso, Copinha, Copona, Copa não sei disso, torneio, Rio 17, Rio 16, essas coisas, para distrair a população, para por detrás ele inserir esse veneno nos filhos, adolescentes, nas crianças, e quando os pais descobrir já não tem retorno mais, porque isso é como droga, quando entra no sangue não tem retorno mais, por causa da população distraída. Por isso que nós, os pais, não podemos estar distraídos. É um ministério ser pai, nem todos estão preparados para casar, essa é a verdade. Aquele moço chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, quando é que eu estou pronto para casar? O irmão Brana disse: só quando você for cheio do Espírito Santo. Ele chegou não fazer o casamento de um rapaz porque ele não tinha o Espírito Santo. O irmão Brana disse, é o próprio genro dele, o George Smith, falou para ele em casamento com a Rebeca, ele disse: só pode casar com ela quando você for cheio do Espírito Santo. E aí mandou ele lá para casa do irmão Pierre Green, que era um amigo, um cristão. E ele ficou lá, irmão Pierre Green era pastor e catequizando, ensinando, evangelizando e orando com ele. E um dia ele mesmo contou isso, George Smith. Ele, um culto de oração lá na casa do irmão Pierre Green, o poder de Deus caiu de uma forma tremenda e ele recebeu o Espírito Santo ali. Quando ele acabou de receber o Espírito Santo naquela emoção, o irmão Brana, que estava do outro lado, lá no Colorado,
nas montanhas do Colorado. Desceu e pegou o telefone e ligou para a casa do irmão Pierre Green. Na mesma hora, veja que é profeta. Ligou e disse que quer falar com George Smith. George Smith chegou e atendeu, ele disse: George Smith, eu quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo que você acabou de receber agora. A Umbrana de lá sentiu a bênção dele cá. Mas é isso, sem o batismo do Espírito Santo nós não teremos estrutura para casar, criar filho, ter família. Nós vamos ficar à revelia. Volta de novo, meu filho, volta de novo e solta de novo esse vídeo aí. Cada família deve ouvir isso com muita atenção. É a bomba atômica do diabo hoje, nas salas de aula, na família. Vamos lá? Bom, doutor, com relação a essa luta, a essa briga, né? Quando a gente fala isso, numa sociedade que está tão distraída, com tanto lazer, né? Com tanta distração virtual, com tantas possibilidades de se realizar, né? Quantas, pelo menos, promessas de realização, o senhor vem nos fala de uma luta e de uma briga necessária para proteger crianças e para proteger família. Elas estão realmente em risco, doutor? O risco é tremendo e não é de agora, é de há algum tempo, há muitos anos. As escolas e creches têm sido um local de uma revolução silenciosa. O governo federal brasileiro, também os estaduais e alguns municípios, escolheram as escolas como um local de propagação de uma ideologia moral e sexual abusiva contra as crianças. Isso está sendo propalado através de materiais didáticos. A família está sendo desrespeitada porque os pais não estão sabendo o que está sendo ministrado nas escolas e a lei e a Constituição garante à família a primazia na formação moral dos filhos. Isso é um direito constitucional da família, que a escola desrespeita, as políticas públicas abusivamente desrespeitam. Então é preciso entender, a criança e família não tem como separar, porque a lei determina que os pais têm o direito e o dever da criação e educação dos filhos. Bom, isso está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos. Isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo, a impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, é alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. E formularam essa estratégia na década de 40, 50 e 60, também utilizando as minorias, as pessoas que sofrem, gays, negros, presidiários, pessoas que são de alguma forma discriminadas pela sociedade, foram tomadas como pretexto para que, através de uma silenciosa atuação fragmentada, a sociedade burguesa, é assim que eles falam, fosse destruída. E o pilar central que hoje é buscado como motivação para a destruição é a família. Porque se a família for destruída, na visão desses teóricos marxistas, nós destruímos todo o sistema que eles dizem burguês de exploração. O que eles querem implantar uma sociedade, não mais através de uma revolução econômica. Eles querem fazer essa revolução através das escolas e das creches. Querem começar através das crianças. A gente tem que se opor a isso. Você que é pai, você que é professor, você tem que entender, mesmo que você seja socialista, marxista, não é um problema. Mas este grupo específico do socialismo, que quer alterar
a lógica, a mente das crianças, impulsionando-as à prática de sexo livre, impulsionando-as a homossexualidade, que é incentivada como uma alternativa ao comportamento heterossexual na infância. Eu estou dizendo crianças de 4, 5, 6 anos, que são apresentadas a elas os temas de comportamento sexual adulto. Quem fala que isso é abusivo é o Ministério da Justiça, é o Conselho Federal de Psicologia, são as leis e a Constituição brasileira. Então eles estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando as leis, estão desconsiderando a condição da criança de pessoa em desenvolvimento e estão apresentando no ensino infantil e fundamental temas que não podem ser apresentados à criança. Porque a mera apresentação, por exemplo, de temas como sexo anal, bissexualidade, a uma criança, a mera apresentação já é uma corrupção. O senhor está nos trazendo uma denúncia bastante séria, né? O senhor está trazendo aí o senhor está nos contando que no subsolo dos nossos poderes, no subsolo aqui da nossa nação, tem uma estratégia, tem um plano em ação para mexer com as nossas crianças, com a cabeça das nossas crianças e destruir as nossas famílias. O que a gente está percebendo pela sua fala é de que essa guerra, ela não é declarada, né? Ela é feita às escondidas. Exatamente, esse é o grande problema, porque defender ideologias, defender posições políticas ou valores morais, sexuais, nós temos que exaltar a liberdade. Mas o que esses grupos marxistas e socialistas culturais, anarquistas também, o que eles fazem é se esconder na bandeira dos direitos humanos. Eles se escondem atrás de placas, de bandeiras nobres. Combater a discriminação, combater o preconceito, isso é nobre. Defender minorias, isso é nobre. Mas isso é o que eles alegam fazer. Quando nós vamos ver o que efetivamente eles estão fazendo, você vai verificar que eles estão fazendo uma corrupção sistemática, mediante erotização, pornografia e incentivo de crianças e adolescentes à prática sexual, incentivo às crianças e adolescentes à masturbação. Imagine vocês, materiais didáticos, numa escola com alunos de 6 a 8 anos. O material didático que vem do MEC contempla numa das suas páginas, incentiva as crianças a se masturbar e alerta, não conte para os seus pais. Esse material foi apreendido na cidade de Fernandópolis, em São Paulo, mas também em Recife nós temos outros exemplos, e pelo Brasil afora. Então a própria escola viola em seu material didático o direito da família na formação moral dos filhos. E ainda diz para o filho não contar para o pai. Algumas escolas contemplam material que diz assim, os segredos da escola, coisas que você não deve contar para os seus pais. Então, os pais que são responsáveis civis pelo comportamento dos filhos, os pais, a família que vai arcar com as consequências dos atos dos seus filhos, porque de acordo com a lei brasileira, os pais, a família, é responsável por qualquer dano que o filho praticar, filho, criança ou adolescente, a terceiros. Mas não é só isso. Se a criança, uma menina engravidar, quem vai visitá-la no hospital? Os pais. Quem vai ter que cuidar da criança, do bebê? Os pais. Então, a própria lei, contemplando a responsabilidade da família, é que determina, já que a família é que arca com as consequências, a formação moral é direito da família. Então o professor, ele fica, esses que praticam esses abusos, não são todos, muitos se opõem a isso. Mas esse material didático que incentiva a erotização das crianças está violando o direito da família. De acordo com a Constituição brasileira, é a família que deve orientar os critérios morais na formação dos filhos. Amém. Então é isso, irmãos. Eu acredito que isso é um alerta que nós temos que levar em conta, temos que levar em consideração e procurarmos, de todos os modos, orientarmos os nossos filhos da melhor forma possível. Falei aqui no início, muitas vezes, determinados assuntos é tido no nosso meio como tabu. Claro que a gente não vai chegar falando com os nossos filhos, isso de qualquer jeito. Você tem que procurar maneira de falar, mas não pode ser um tabu, porque se você não fala, ele vai ouvir lá fora. E vai ouvir lá fora, vai aprender de uma forma distorcida, e aí quando você for tentar corrigir, talvez já não tem mais jeito. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade e determinados tabus, a gente tirar isso do nosso meio, quebrar esses tabus, né, irmão Ronan?
para que nós possamos orientar da forma correta. É comprovado pela psicologia que até os 7 anos a criança está absorvendo tudo que ele vê, ele está absorvendo, vê nos pais, no professor, na aula. O bom seria que não enviasse a criança à escola até os 7 anos, porque é a fase que ele mais absorve. Isso é comprovado pela pesquisa científica. Porém, se não vai, a lei busca em casa, não é? Busca em casa. Os pais deveriam ser os primeiros professores, até 7 anos, para criar neles neurônios, criar personalidade própria, para eles então estar preparados para enfrentar a sala de aula. Porém, já que é lei, é obrigatório que eles vão aos 5 anos, já tem que ir, então cabe os pais ensiná-los em casa, dizer para eles: meus filhos, não é tudo que você ouve lá que você pode ter aquilo como verdade, como norma de vida para você. Lá tem coisas que não concordam com a Bíblia, com o nosso Deus, com os nossos princípios cristãos. Traga para o papai, para a mamãe, nós vamos avaliar, ver se você pode absorver isto, né? Escrever, volto a repetir, você deve escrever tudo e nas provas responder como eles ensinaram, senão você repete de ano. Porém, não deixa descer da mente para o coração, senão isso caracteriza lá dentro, sela lá dentro, e você vai ser aquilo que eles estão propondo. Isso é um ministério muito grande nosso, dos pais. Nós devemos nos despertar com mais profundidade, com mais seriedade, do ministério que temos de ser pai. Se essa mentalidade tivesse sido despertada no mundo todo, nós teríamos menos homossexuais na rua, menos travesti, menos problemas atravessados, menos bandidismo, porque os pais teriam casado mais. Mas ele começou dizendo lá: nós estamos tão ocupados, cheios de lenitivos, que não temos tempo para sentar com os filhos. É a hora que o diabo entra e assalta a nossa família. Quando você vê, você vai ter amarga dor de saber que seu filho é um homossexual, tem esses problemas. Você vai ter amarga dor, porque você deixou passar da hora. Até os 7 anos é a idade que eles mais absorvem o que eles ouvem, o que eles veem. Os pais devem acompanhar. E por que não dizer, até amadurecer a mente, que é 18, 20 anos. Personalidades, às vezes tem um irmão aí de 18 anos, tem um pingo de personalidade própria ainda, elevado. É um Maria vai com as outras. E o diabo judia com esse tipo de gente. Você notar que seu filho é assim, é dever trabalhar com ele. Se ele não te aceitar, leva ele num psicólogo, num psiquiatra, para ele poder oferecer meios para você poder confidenciar com ele e ele com você. Porque o mundo é mau, o mundo ele estraçalha mesmo e destrói tudo. Veio para isso, lá do marxismo, isso não é da agora, você viu ele falando lá, que essa ideia veio lá do marxismo. Destruir as famílias é destruindo as crianças. E frisar mais uma vez, pastor Adalto, que eu não sei nem se esse procurador é um convertido, não sei se é, mas é uma autoridade que está vivenciando isso e trazendo isso para advertir, esse depoimento para advertir a nós, como família, para que possamos atentar para essas armadilhas, essas astúcias que estão sendo pregadas pelo diabo. Lá na escola, debaixo do pano, e eles chegam a pedir, é segredo de escola, não pode contar para os pais. Você tem que trabalhar a mente dos seus filhos. Assim como o professor tem direito, por que o professor tem direito de seduzir a mente dos filhos ao ponto de dizer que é segredo de escola, e você não tem direito de dizer: meu filho, tudo que ele se falar lá, conta para o papai, viu? Papai é seu amigão. O problema é que nós, como pais, trabalhamos com ele no porrete, aí eles têm vergonha de confidenciar essas coisinhas para nós.
Aí agora é hora de nós despertar. Vamos ser mais amigos deles, vamos aproximar mais deles, deixar eles ser mais amigos nossos, para eles poderem ter liberdade de confidenciar essas coisinhas, senão nós vamos vê-los todos no buraco que a escola lá está interessada em jogá-los. Amém. Eu creio que a igreja entendeu a mensagem que nós trouxemos hoje à tarde aqui, que Deus, nós não, Deus trouxe para nós hoje à tarde aqui. A igreja entendeu o que foi passado? Amém. Vamos nos atentar, né, irmão? Irmão, nós vamos orar. O tempo já foi. Meu Deus, meu Pai, esse mundo é uma verdadeira Sodoma, meu Pai, mas o Senhor cuida dos seus. Meu Pai, cuida de cada criança, cada adolescente, protege a alma de cada um, meu Pai, seja na escola, no trabalho, onde quer que for. Dê sabedoria aos pais para ensinar seus filhos, para proteger seus filhos da violência do mundo. Deus poderoso, abençoa também, meu Deus, o culto da agora à noite, os hinos que possam ser apresentados a Ti como o mais perfeito louvor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos por esta lucidez. Muito obrigado, meu Deus. Amém.